Recebo hoje o doutor em Relações Internacionais pela UNB e especialista em inteligência. E o nosso assunto é sobre a espionagem que vem ocorrendo e que foi colocada, vamos supor assim, a público dos Estados Unidos com relação aos outros países. O doutor Joanisval Brito Gonçalves é o nosso entrevistado. É um assunto interessante, eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão entender um pouco melhor. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Bom, eu agradeço a sua presença e para começarmos, eu gostaria que o senhor falasse assim, se existe algum tipo de acordo entre os países em relação à proteção de dados. Bom, antes de mais nada, é importante lembrar que essa atividade de inteligência, espionagem, a gente costuma dizer que é a segunda profissão mais antiga do mundo. Ou seja, isso existe desde que o mundo é mundo. Isso existe desde que o mundo é mundo, é feito por países, por organizações, por grupos específicos, e a realidade é que, enquanto houver ser humano sobre a face da Terra, isso vai continuar acontecendo. Porque qual é o objetivo dessa atividade de inteligência, qual é o objetivo dessas práticas? É buscar um conhecimento que muitas vezes é protegido. Então, para acessar esse conhecimento protegido, se recorre a esses meios e métodos tão antigos. A gente tem referência a isso, por exemplo, na própria Bíblia, se fala disso, quando Moisés envia príncipes das tribos de Israel para conhecer um pouco mais da Terra Prometida, e Josué volta para tratar, junto com esses príncipes, entre eles volta o Josué, que traz informações para Moisés. Isso é histórico. Mas você diria que seria uma prática sagrada, no caso, uma vez que esteja na Bíblia? A gente costuma dizer que é uma grande arte. E com a sabedoria da Bíblia, a gente consegue perceber também como essa prática era corriqueira entre povos de diferentes origens, de diferentes regiões. É interessante a gente ver, na China antiga, tem um tratado muito interessante sobre estratégia, que é a arte da guerra, de Sun Tzu. Hoje está muito difundido. E Sun Tzu, essa arte da guerra é um livreto, é um tratado pequeno de 13 capítulos. E no 13º capítulo ele é todo dedicado ao uso de espiões, ao uso de pessoas especialmente treinadas para obter a informação junto a outros povos, outros governos, outros exércitos. Na Índia se usava muito dessas práticas, quer dizer, é uma prática corriqueira no mundo. E agora, respondendo à sua pergunta, se existe algum acordo, se existe algum tratado internacional sobre isso, a grande questão é que esse tema ele corre um pouco que paralelamente às relações internacionais tradicionais. Então, é uma mistura de arte, de profissão e de grande jogo que dificilmente vai ser regulamentado. Dificilmente pode haver regras externas, regras comuns, como para outras matérias, nesse campo. Porque é uma prática que os estados hoje desenvolvem entre si e jogam da sua maneira esse jogo. Bom, então, os Estados Unidos está no foco. Como é que o senhor acha que o presidente Obama vai administrar essa situação ou essa crise? Bom, o presidente Obama já demonstrou mais de uma vez que ele é tremendamente habilidoso em lidar com esses temas. E aí a gente percebe que agora se tem questionado a conduta dos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil foi um dos primeiros países a tratar disso, a Alemanha já tratou disso, a Espanha, o próprio Reino Unido estão levantando essas questões, a França, mas o que todos esses países, ou pelo menos todos esses líderes têm consciência, é de que isso faz parte desse grande fazem, jogo. né? Exatamente. As grandes potências no mundo também recorrem a isso. É uma prática corriqueira. E aí a pergunta que a gente se faz é, bom, e como é que a gente deve reagir diante disso? Uhum. O grande segredo é desenvolver o que nós chamamos de contra-inteligência, ou seja, a capacidade de neutralizar, de detectar e neutralizar essas ações, porque elas vão continuar ocorrendo. Quer dizer que, no caso, eles vão fazer uma série de encontros mundiais, e está acontecendo nesse momento em Washington também, de como regulamentar isso. Do meu ponto de vista, eu acho que é impossível.
Se o senhor tiver alguma sugestão, eu dê, concordo, por favor. eu concordo, eu acho que é muito pouco provável que se consiga efetivamente estabelecer regras que limitem essa atividade. Porque é uma atividade que atua eminentemente no segredo, no sigilo. Então, com regras tradicionais, controlar a atividade de inteligência é praticamente impossível do ponto de vista de uma coalizão, de uma ação internacional. A atividade de inteligência tem seus controles, mas cada país exerce esses controles. E isso é importante ter em mente. Uma outra pergunta, o Brasil pratica isso com relação a outros países? Algumas coisas importantes com relação a isso. Inteligência e democracia são duas coisas plenamente compatíveis. As grandes democracias do mundo têm serviços de inteligência atuando de forma muito intensa, bem organizados. E qual é o objetivo, antes da gente falar do Brasil efetivamente? Para que eu preciso de serviço de inteligência? Primeiro, eu preciso de inteligência para assessorar o processo decisório, em diferentes níveis, de um presidente da República até um tenente que comande um pilotão de fronteira, passando por um governador de estado, um secretário de segurança pública, muitas vezes um diretor de uma grande corporação. Todas essas pessoas que decidem e que precisam decidir e planejar, elas precisam de conhecimento. Uhum. Conhecimento é fundamental. E esse conhecimento, desse conhecimento todo que vai auxiliar nesse processo decisório, nós temos o conhecimento de inteligência, que é um conhecimento muito específico. É um conhecimento muito específico, muito particular. Ele é produto de uma metodologia própria, específica, e para isso nós temos a atividade de inteligência, para assessorar esse processo decisório, para buscar, primeiro, identificar riscos, ameaças, vulnerabilidades e também, e isso é importante assinalar, países desenvolvidos fazem isso, e é o que a gente percebeu nesses últimos, com essas últimas notícias que se tornaram públicas, e também identificar oportunidades. Isso é chave, inteligência serve para isso. Identificar oportunidades, identificar vulnerabilidades e, com isso, assessorar um processo decisório. Por esse processo, a presidenta Dilma, ela cancelou uma visita aos Estados Unidos oficial. Como é que você vê isso? Na minha opinião, eu acredito que essa visita não deveria ter sido cancelada. Eu, inclusive, escrevi a respeito disso e tenho comentado que isso não me pareceu uma atitude de líder de potência. Uhum. Acredito que seria muito mais interessante se a presidente tivesse ido e lá, como chefe de Estado, cobrado dentro da casa do presidente Obama, questionado esse tema, esse assunto da espionagem. Mas foi uma decisão política, foi uma decisão de política externa da presidente da República, e isso compete efetivamente a ela. Que também ela vem de um momento complicado dentro do próprio país, onde tem essas manifestações e que agora arrefeceram e que tem grupos que ainda não sabemos, talvez o senhor estrategicamente saiba identificá-los, porque eles são extremamente difusos, e ela teria que dar alguma resposta ao povo. Quer dizer, que se de repente ela for, seria visto como uma fraqueza ou qualquer outra coisa. Eu acho que foi pensando nisso, e nesse momento político, nesse momento conturbado em que vive o país com relação às manifestações, como eu coloquei anteriormente, difusas, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. Esse é um segundo aspecto interessante também, porque esse é um segundo aspecto que tem muito a ver com a atividade de inteligência. A atividade de inteligência envolve um conjunto de procedimentos de proteção. Quanto mais informação eu tenho a respeito de o que nós chamaríamos de organizações ou agentes adversos, mais eu consigo me proteger. E aí a gente observa muitos desses movimentos que o desconhecimento sobre estrutura, funcionamento, quem integra, é muito perigoso. É muito perigoso. E nós precisamos da inteligência também para descobrir isso. E para assessorar o chefe e dizer, não, é um grupo legítimo ou não é um grupo legítimo, então nós temos que estar atento para as práticas dessas organizações. Tanto no caso desses movimentos, dessas manifestações de rua,
como com relação a outras ameaças, que aí entra a inteligência também. Crime organizado. Não se combate crime organizado simplesmente com polícia e com ações ostensivas. O crime organizado tem que ser combatido com inteligência. Com certeza. E terrorismo. Uhum. Afinal de contas, o Brasil vai sediar, o Brasil tem sediado e vai sediar grandes eventos. Certo. E com isso, como nós estávamos conversando, o Brasil passa a ser a vitrine para o mundo, passa a chamar atenção, passa a ocupar uma posição cada vez mais de protagonista no cenário internacional e é claro que vai atrair a atenção de grupos interessados, inclusive, em desestabilizar o país. O senhor veja agora quase que uma desamericanização com relação ao posto de Libra, que foi, na semana passada, feito o leilão, em que 20% já é do governo chinês, junto de 40%, 42% da Petrobras e outros países. Isso daí já é uma estratégia que, de repente, alguns analistas disseram, não estava entendendo, não sei o quê, mas estava tão claro que isso iria acontecer, mesmo porque a BRICS está aí, é um grande bloco, é um bloco forte, é um bloco que mais uns 3, 4 anos realmente vai ditar uma nova política econômica mundial. Como é que o senhor vê? Como é que o senhor vê isso estrategicamente com relação ao pré-sal e com relação ao petróleo? É importante ter em mente que hoje não é mais apenas um só país que dita as regras ou um grupo pequeno de países desenvolvidos que ditam as regras no cenário internacional. A senhora bem lembrou do caso dos BRICS, aí, Brasil, Rússia, China, Índia, e África do Sul, que são países que ocupam cada vez mais um papel de destaque no cenário internacional. E é claro que essa ordem internacional vai ser estabelecida por esses países. Esses países têm interesses e têm interesses dos mais diversos nos diferentes pontos do mundo. Resta ao Brasil decidir se ele quer ser protagonista ou se ele vai assistir a tudo isso sentado numa cadeira sem dar a menor atenção e sem participar desse grande jogo internacional. O Brasil é um país hoje que tem características de liderança, o Brasil hoje é um país que teria condições de exercer essa liderança, mas muitas vezes o Brasil se acanha em termos de política externa e se submete a desígnios muitas vezes ideológicos e com isso nós temos um crescimento desacelerado, temos um crescimento inferior, por exemplo, a dos outros BRICS, e com isso nós não estamos mais presentes no cenário internacional. Parece-me que falta uma posição mais orientada, mais planejada, com objetivos claros, para que nós saiamos hoje da condição de país em desenvolvimento para a condição de grande potência regional e talvez, quiçá, mundial. Falta uma orientação nesse sentido. Para finalizar, a gente sabe que o papel da imprensa é super importante e essa política editorial que todas as TVs, rádios, os jornais inclusive, elas, de repente, estrategicamente estão usando o medo como algo de manipulação. O senhor vê dessa forma também? O que eu percebo é que muitas vezes falta nos nossos formadores de opinião profundidade ao tratar de determinados assuntos. Nós vemos muitos especialistas falarem sobre assuntos que conhecem pouco e a gente vê em alguns meios também uma orientação até muitas vezes ideológica ao tratar de uma matéria. Falta, e veja, quem sou eu para falar disso por não ser jornalista, mas muitas vezes falta aquela imparcialidade que dá a essência do jornalismo, de informar sem deformar a notícia. E eu acho que é um problema que nós temos culturalmente. No Brasil, sinto falta de mais meios que tragam realmente notícia e discussão sobre essa notícia sem a manipulação, parcialidade. Né, a estratégia da manipulação. Tem 2 livros aqui super interessantes, Atividade de Inteligência e Legislação Correlata e Políticos e Espiões, o controle da atividade de inteligência, do Dr. Joanisval.
E como é que a gente consegue esses livros? Bom, esses são 2 livros sobre atividade de inteligência. Nós não temos muita coisa produzida no Brasil. Com certeza. Portanto, esses são 2 livros pioneiros. Você pode encontrar esses livros pelo site da editora, a editora Ímpetus, www.impetus.com.br, ou em qualquer livraria. Basta apenas ir em qualquer livraria ou livrarias digitais também, digitar o meu nome, Joanisval, e certamente no mundo civilizado você não vai encontrar outra pessoa com esse nome. Portanto, você vai encontrar o meu livro com uma certa facilidade. Com certeza, mas é um nome diferente e uma cabeça diferente. Gostei de conversar com o senhor. A satisfação Muito foi obrigada. minha. Muito obrigado.